Olá, bem-vindos ao canal A Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprelian Conruian, autora do livro O Cordeiro Marinado em Porções, e estamos aqui diariamente servindo cada dia uma porção. E hoje é a primeira porção da segunda parte, né? Que eu diria do segundo prato principal, que é o que Jesus falou. Se você está entrando aqui pela primeira vez, é, eu convido você até a assistir o vídeo de apresentação e de abertura. São dois vídeos iniciais, os links estão aí na descrição deste vídeo, mas só para dar uma introdução também a essa nova parte, porque ontem nós terminamos a primeira parte, né? Você vai poder ver anteriormente, nós estávamos aqui, né? Parte um, o que Jesus fez. Fomos até o capítulo 52. Cada uma das cinco partes tem 52 capítulos. Seria como dizer que cada prato tem 52 porções. Então, tendo cinco pratos, nós vamos ter um total de 260 porções, ok? Então, nós fizemos esta parte onde falava o que Jesus fez, falamos de suas obras, suas ações, 52 milagres, né? E como diz aqui o versículo de João, falando: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Eu também registrei aqui em vídeo, em áudio, e além do livro, né, que tem um livro físico, se você quiser, também o link de compra está no canal. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, nós resumimos aqui em 52 capítulos tudo que Jesus fez, né? As suas boas obras. E agora, hoje, estamos iniciando a parte 2 com o primeiro capítulo, que praticamente também vai ser uma introdução do que Jesus falou. Vamos falar das instruções, né? A instrução serão seus ensinos, 52 parábolas e sermões, além de outros ensinamentos que também vamos estar enfocando. E olha aqui também o que foi dito sobre ele em João 7,46. Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala. Então, não houve precedente, antecedente, não tem quem teve ensinos, sermões, parábolas, instrução tão maravilhosas como as de Jesus, né? Então, eu te convido aí a permanecer comigo nesse canal, sentar à mesa junto todos os dias, para cada porção a gente saborear e a cada prato a gente se tornar cada vez mais semelhante às medidas, aos pesos, à estatura completa de Cristo, né? Que é o nosso top model, o nosso modelo top para seguir. Então, vão vir outras partes, né? Como eu falei, depois vai vir o que Jesus é, também 52 capítulos nessa parte. Vamos estar vendo a revelação de Jesus, seus atributos, 52 títulos. Depois, a quarta parte é o que Jesus deu. Também vamos estar vendo o que ele proporcionou, o legado que ele deixou, 52 virtudes, para a gente ser transformados, né? A nossa transformação por essas virtudes, a sua própria imagem. Somos herdeiros delas, né? E co-herdeiros com Cristo. Então, precisamos saber essa parte da herança que nos cabe. E a última parte, a quinta parte, é o que Jesus completou. Vai ser todos esses temas juntos, né? Uma revisão geral de tudo, mais 52 temas dentro do que ele fez, falou, ou deu, e também, né, com o nosso propósito de chegar a essa glorificação, a essa plenitude,
completando, falando como ele falou aqui em João 17, né? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes a fazer. Então, isso é o que nós estamos propondo, né? Estamos, então, aqui hoje. Assim como eu terminei a primeira parte, estou continuando, começando novamente do princípio, né? Na primeira parte, como eu falei, nós tivemos como foco compartilhar o que Jesus fez, com base na declaração de Jesus em Lucas 8:29. Era o versículo tema do ano de 2018, quando eu escrevi a primeira parte, que dizia: volte para casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. Assim, eu decidi escrever, como o próprio Lucas fez, me dedicando a elaborar um relato dos muitos fatos que aconteceram simultaneamente nos 4 evangelhos, investigando tudo cuidadosamente, desde o começo até o final, de acordo com Lucas 1, versículo de 1 a 4. E compartilhei muito do que Jesus fez, né? E esse exercício foi uma das atividades mais prazerosas que desfrutei em 2018, principalmente por ter sido uma experiência viva, quando a cada semana o Senhor me permitia provar na prática pessoal o que ele me ensinava no estudo teórico. Creio ter abordado todos os milagres e acontecimentos especiais dos 4 evangelhos, mas muita coisa ficou faltando, como, por exemplo, as parábolas, os sermões, ensinamentos pregados por Jesus. Então, já era minha intenção dar continuidade, por isso que eu continuei em 2019 e, como eu disse, novamente do começo, caminhando para o destino, em paralelo também com o tema daquele ano na minha igreja, que era da origem ao destino. Vocês vão perceber que agora o enfoque dos evangelhos vai ter um viés mais doutrinário, desta vez compartilhando o que Jesus ensinou. E vamos relacionar muito com esse tema da origem ao destino. Assim como fui e fiz a semelhança de Lucas na primeira parte, nessa segunda parte eu quero personalizar para mim a vocação de João Batista, como minha própria missão, trocando o seu nome pelo meu, né? Se você conferir lá na sua Bíblia em João, capítulo 1, versículos 6, 8 e 15, eu troquei o nome dele pelo meu, e se você também quiser, troque o dele pelo seu e ficaria mais ou menos assim. Surgiu uma mulher enviada por Deus. No original está surgiu um homem, né? Mas estou falando de mim, então surgiu uma mulher, que sou eu, enviada por Deus, chamada Marina. Ela veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dela todas as pessoas crescem. Ela própria não era luz, mas veio como testemunha da luz. Marina dá testemunho dele. E é isso que eu estou fazendo, né? Agora não por livro escrito, mas por livro áudio, né? Audiolivro. Ou você também pode adquirir o livro, como eu falei, senão eu estou lendo a cada dia um capítulo. Por isso que agora eu vou citar 3 pontos que estão no livro. O primeiro é a palavra no princípio de tudo, ou seja, a origem. Assim como estamos no princípio, né, de mais uma parte, retomaremos por João, no capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, aquele que é a palavra. E iniciando com essa expressão, no princípio, fica estabelecida a primeira relação com o tema deste ano, desta série, que é a origem, ou seja, começando no princípio dessa parte, segunda parte, pelo princípio da palavra em seus preciosos princípios bíblicos. Olha que jogo de palavras aqui, né? Vale lembrar que a palavra do Velho Testamento também se inicia com esta mesma expressão, no princípio, em Gênesis 1:1, o livro das origens.
Mas assim como a palavra se renova no Novo Testamento, também iniciando no Evangelho de João 1:1, com a mesma afirmação no princípio, vamos aplicar para hoje, na nossa vida, no nosso primeiro dia do, da parte 2, iniciando com a mesma declaração. No princípio era a palavra. Minha oração e desejo para esse novo módulo é justamente esse: iniciá-lo desde o princípio com a palavra, uma vez que o tema dessa parte é os ensinos, né? As instruções, foi tudo que Jesus falou. Então, ele estava no princípio da primeira parte comigo, né? Permaneceu comigo todas aquelas 52 semanas, ou melhor, 52 capítulos, porque explicando, né, no tempo em que eu escrevi o livro, eu escrevia por semana, todos os sábados. E ele vai continuar agora também no princípio desta nova fase, nessa nova parte, e assim estará para sempre, porque ele, o Verbo, a palavra é eterna, não tem fim. Então, isso tratando da origem. E tudo com Jesus e nada sem Jesus é o que é a igreja. Esse é o segundo ponto, quando em João 1:3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, repara nas palavras todas as coisas e nada do que existe, né? Então, minha oração e desejo para essa nova fase é justamente esse também, como diz este verso seguinte, no qual destaco as palavras todas e nada. Que tudo que eu fizer seja feito por intermédio dele, e que nada do que vier a existir na minha vida seja sem a participação dele. Amém? Você também diz isso para você? E o terceiro ponto é que eu quero falar que é em Deus, o nosso destino, né? Continuando aqui, o meu testemunho basicamente é esse, personalizado em João 1, de 11 a 13, que também diz assim: ele veio, e eu personalizei, tá? Na primeira pessoa. Ele veio para mim e eu o recebi. Portanto, a mim que o recebi e criei no seu nome, foi-me dado o direito de me tornar filha de Deus, não nascendo por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nascendo de Deus. Isso prova minha origem e meu destino em Deus. Por isso, volto a dizer, minha oração e desejo agora para essa fase é justamente esse, que eu não viva no natural, mas no sobrenatural. Não viva pela vontade da minha carne e nem pela vontade de homem algum, mas pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus, resgatando minhas origens em Deus, para poder prosseguir rumo ao meu destino em Deus. Em suma, minha oração e desejo é justamente esse revelado na sequência do texto base de João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha, eu quero muito mais que personalizar a palavra. Então, eu quero encarnar a palavra, para que também em mim seja vista a glória do meu Pai. Que Jesus viva em mim, para que a minha carne se torne a palavra e vejam em mim a glória de Deus. Glória como da caçulinha do Pai, cheia de graça e de verdade. Porque também recebi, como todos, recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Isso também está escrito em João 1,16. Mais uma oração e mais um desejo que eu quero registrar aqui. Ter a igreja que testemunha sua origem e destino em Deus, conforme a palavra, do começo ao fim, de cada ano, de cada dia, de cada parte aqui estudada, desde o princípio até a eternidade.
Veja como fica a gente parafrasear essa revelação de João, né? É como se eu dissesse: a palavra tornou-se carne para que minha carne tornasse a palavra. Reflita nisso. Ela tem uma verdade muito profunda, né? Vou repetir. A palavra, que é Jesus, tornou-se carne para que a minha carne torne-se a palavra, torne-se Jesus. Então, quando a gente aborda, né, esse livro como uma dieta, a gente está tentando assim comer o cordeiro, né? Comer a palavra. É uma forma de a palavra, o verbo, Jesus, o cordeiro entrar dentro de nós e nós nos tornarmos como ele, né? Quando a gente come uma coisa, essa coisa acaba fazendo parte de nós, né? Então é isso que a gente tem nesse propósito da dieta, essa introdução praticamente, falando da palavra, de comer a palavra, de ser, né, a palavra em nós, é um incentivo para você que está começando ou recomeçando, né? Se você já esteve comigo na primeira parte, nos 52 capítulos, vamos continuar a perseverar. A dieta é isso aí, é perseverar no propósito, né? Até chegar no destino, no nosso alvo, de ter as medidas, os pesos de Jesus. Então, e se você está começando agora, te convido a assistir. Estão todos os capítulos anteriores gravados no canal. Você pode assistir tanto quanto quiser, no tempo que quiser, mas não deixe de fazer essa dieta, né? É um alimento que todos nós precisamos para o nosso espírito. Você deve ter tomado café da manhã, almoço, janta diariamente, além de outras, né, guloseimas, e o teu corpo vai se fortalecendo, vai se desenvolvendo, o teu corpo físico. Nós temos que pensar no nosso espírito também. Você alimenta seu corpo, você alimenta sua alma, seu intelecto, suas emoções, mas e o seu espírito? Né? O nosso espírito é alimentado pela palavra de Deus. Vamos juntos? Então, amanhã estaremos novamente aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Você faz o horário que você quiser, mas não deixe de participar, tá bom? Até lá, se Deus quiser.